Lições do reposicionamento de Cristo. Olha bem, portanto, tema número 6 dessa série, reposicionamento. Versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você pode repetir para mim esse texto? Verso 14 agora. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode repetir para mim? Jesus, meu Deus. Veja bem que coisa interessante. Nós estamos falando aqui sobre reposicionamento. E já falamos um pouquinho de tudo, né? As duas últimas mensagens falei sobre reposicionamento e ressignificação. Como ressignificar uma situação em que você se encontra. Falamos agora na semana passada. Retrasada, né? Já até perdi. Retrasada. Ou não? É porque teve um gap, né? Semana retrasada eu falei sobre reposicionamento e ressignificação. Pulou uma semana e na semana passada eu falei sobre reposicionamento e requer uma postura de governo. Agora, olha bem que coisa interessante que aconteceu com Jesus, que é o maior exemplo que nós temos de reposicionamento. Quando o Espírito Santo falou comigo, fale sobre o reposicionamento de Cristo, a primeira coisa que me veio ao coração é: mas Jesus foi reposicionado? Então eu lembrei desse texto. Esse texto está dizendo exatamente isso. Olha bem, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o que o texto está dizendo? Que no princípio o Verbo, que é o Cristo eterno, ele não se chamava Cristo na eternidade, ele não se chamava Jesus na eternidade ele se chama Verbo de Deus. O que acontece? Ele estava na eternidade, o próprio texto diz no verso 2, ele estava no princípio com Deus. Olha bem, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele estava num lugar tranquilo, soberano, governando, criador. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Lá no Gênesis, no capítulo 1, quando a Bíblia começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia e tal, e disse Deus, haja isso, haja aquilo. O que João está dizendo aqui, no verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que João está dizendo é que aquele disse Deus do Gênesis, na verdade era o Senhor Jesus, na sua forma eterna, operando a vontade do Pai. O Pai queria criar o universo, criar os céus e a terra. Esse disse Deus era, na verdade, o Verbo eterno, que é uma pessoa que hoje conhecemos como Jesus de Nazaré, agindo segundo a vontade do Pai, para tornar todas aquelas coisas possíveis. Por isso que o texto diz, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava lá, na verdade os três estavam lá. O Pai dizendo, a palavra executando e o Espírito pairando sobre as águas. Os três estavam lá desde o começo. Mas o curioso é que, imagina que você está tranquilo, numa posição confortável, Jesus numa boa, Jesus como Deus. Filipenses diz, nós vamos ver daqui a pouco, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
Mas antes de irmos para Filipenses, eu quero que você veja agora. De repente ele está naquela forma maravilhosa de glória, onde ele é onipotente, onde ele é onisciente, onipresente, onde a sua vontade é absoluta. De repente ele é reposicionado para uma posição inferior. Davi chegou a dizer nos Salmos que ele foi criado, ou ele foi, a sua forma é inferior aos anjos. Quando ele encarnou em forma humana, que ele assumiu a forma humana, que é uma forma inferior à angelical, em termos de potência, em termos de habilidade, em termos de poder. Ele assumiu a forma humana, a Bíblia diz que ele era inferior aos homens, inferior aos anjos. Agora, olha que coisa tremenda, quando, sendo ele Deus, sendo ele o Criador dos anjos, ele aceita ser reposicionado para uma situação inferior, onde ele será inferior aos anjos, e ele será agora igual aos homens, e de repente ele é encontrado naquela situação. Pensa comigo. É muito fácil você estar numa situação inferior e Deus te transportar para uma situação superior. É muito fácil. Você está dirigindo aí um Toyorinha caindo aos pedaços, aí Deus te dá uma BMW nova. Primeira coisa que você vai dizer, o que é? Meu Deus, como eu amo reposicionamentos. É ou não é? Você mora num casebrezinho, Deus te dá um casarão. Você está ganhando $500 por semana, de repente começa a ganhar 3.500. Ah, meu irmão, o que você vai falar? Meu Deus, esse negócio de reposicionamento é bom demais. Pastor, prega mais 40 mensagens sobre reposicionamento. Agora, o que acontece quando você está dirigindo uma BMW 2078 e de repente você cai num Corolinha com a beirada da porta podre? O que acontece quando você está morando numa mansão com 5 quartos e de repente tem que mudar para um apartamentinho de 1,5 quartos? O que acontece quando você é boss, dono, ganha muito, de repente perde tudo, tem que trabalhar empregado, ganhando 10% do que você ganhava? O que acontece quando você é reposicionado para uma situação que parece inferior à que você estava? Alguém quer saber nesta noite? Então vamos para Filipenses, porque a resposta está em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Paulo nos dá o segredo da coisa, quando ele cita, porque veja bem, a Bíblia é maravilhosa por isso, tá? Porque João, ele só nos diz algo, João nos diz algo, sem necessariamente explicar o que ele está dizendo. Ele diz algo sem necessariamente explicar o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, no princípio ele era a palavra. No princípio ele é Deus. Ele está dizendo aqui, ele é Deus. Nada foi feito sem ele. Ele estava envolvido em tudo. Aí ele diz assim, mas ele se fez e habitou entre nós. Entre essa afirmação daqui, de que ele é a palavra eterna e que ele se fez carne, tem um vazio que Paulo preenche. Olha o que Paulo diz. Meu Deus do céu. Verso 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De sorte que haja em vocês. A palavra sentimento aqui no português vem de uma palavra grega que significa atitude, comportamento. De sorte que haja em vocês a mesma atitude,
ou o mesmo comportamento que houve em Cristo Jesus. Olha bem, gente, pelo amor de Deus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E esse verso 8 aqui machucou comigo. E achado, diga comigo, achado. Sabe aquela situação quando você se encontra numa situação que você não planejou? Já aconteceu isso aqui com mais alguém, além de eu e Sandra? De repente, você se acha numa situação que você não muito bem planejou, que você não contava que aquilo pudesse acontecer, e de repente aconteceu, e você é achado naquela situação. Pode ser, às vezes, um problema de saúde, às vezes um problema financeiro, às vezes um problema familiar. Podem ser problemas diversos, ou pode ser até uma coisa muito boa, que você não planejou, não esperava, de repente, pum, acontece algo, e você, sabe aquela coisa, meu Deus, você se acha naquela situação. Escute bem, o problema do reposicionamento é quando você toma as atitudes erradas, porque você não está entendendo o que está acontecendo à sua volta. Vou repetir. O desafio do reposicionamento é quando você toma decisões erradas por não saber o que está acontecendo à sua volta. Por não entender que Deus tem um plano. Você pode dizer comigo, encher o peito e dizer comigo, Deus tem sempre um plano. Deus tem sempre um plano. As coisas não estão só acontecendo. Deus tem um plano. Com você, com o irmão da esquerda, da direita, de trás, com a igreja, corporativamente falando, Deus tem um plano com a sua casa. Senão você já teria ido, meu irmão, você já estaria agora andando em ruas de ouro, lá no paraíso. Você está aqui porque Deus tem um plano. Agora, você pode viver dentro do plano de Deus, ou você pode se debater igual aqueles peixinhos que caem fora do aquário, ficar se debatendo, porque você não consegue entender o que Deus está fazendo à sua volta, você não consegue perceber, e você não tem paciência para esperar, porque a questão toda não é não entender. Tem muita coisa que eu não entendo, muita coisa que Deus faz que eu não entendo. Então qual é o segredo? A capacidade de esperar nele. Quando você consegue esperar nele, e você consegue resistir aos desafios, às intempéries, aos apertos da vida e etc., e você não precisa entender imediatamente. E a própria palavra diz que o que Deus faz agora você entenderá depois. Entenderemos depois. Então você não precisa entender imediatamente. O que você precisa é não murmurar, não fazer bobagem, não tomar decisões precipitadas, esperar em Deus. Melhor a espera do que a dor da precipitação, disse aqui pastora Sandra. Agora pensa bem comigo. Ah, pastor, mas Jesus é Jesus, né, pastor? Reposicionamento para Jesus é moleza, né? Você vai ver que agora que não tinha nada de moleza. Porque olha bem o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. Significa esta palavra aqui, que ela é muito difícil de traduzir do grego, significa o seguinte, que sendo ele em forma de Deus, ele não fez questão de ser igual a Deus. Ele não brigou por isso. Por isso que faz sentido quando diz, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Ou seja, não é que lhe foi imposto isso. Paulo chega a dizer, fala do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sendo Deus
Pai, Filho e Espírito Santo, prescientes, quando eles falam, vamos criar? Vamos criar, porque eu quero que as nossas criaturas nos conheçam. Vamos criar para revelar o nosso amor? Vamos. Mas dá uma olhada lá no futuro, olha o que vai acontecer. Está vendo? Olha, isso, está vendo aqui? Olha, um dos anjos vai fazer isso. Está vendo aqui? Nós vamos depois criar o homem. Olha o que vai acontecer no jardim do Éden. Deus, sendo presciente, ele viu tudo. E ele falou, então, para a gente criar, nós temos que criar também um plano de redenção. Ahead of time. E aí os três conversando ali, o filho diz assim, eu aceito o desafio. Eu tomo para mim essa responsabilidade. Olha isso, gente. Mas aniquilou-se a si mesmo. Não é que o pai veio e falou, tem que ser você. Pai, é você e não abro. Não. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O pai, fica tranquilo, eu assumo isso para mim mesmo. Eu penhoro aqui o meu nome, eu penhoro aqui o meu sacrifício. Pode criar, pai, que a salvação está garantida. Você consegue entender o que eu estou falando nesta noite? Paulo está preenchendo o gap que está entre o versículo 1 e 14 de João. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Ok, o que aconteceu? Nesse entremeio, João. Aí Paulo vem e diz, não, ele estava tudo bem lá no céu, tudo bem na eternidade, mas ele decidiu abrir mão da sua condição divina temporariamente. E quando eu digo condição, me refiro aos atributos. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos atributos. Isto é maravilhoso. E aí diz o texto, achado, esse achado significa, quantas vezes nos achamos em certas condições que não previmos antes. Muitas vezes essas condições são inferiores ao que tínhamos no passado, e isto, olha bem, gente, isso tende a ativar o nosso orgulho e senso de dignidade, porque não entendemos a razão de termos sido posicionados daquela forma. E aí nós temos alguns casos da Bíblia que eu posso citar aqui, eu listei 7, que eu posso dizer, por exemplo, Mardoqueu, tranquilão, estava lá, sacerdote, rabino dos judeus, de repente ele é reposicionado na escadaria do palácio. De repente ele estava lá, vestido maltrapilho, sem comer, em jejum, na escadaria do palácio ao relento. Elias, profeta de honra, acostumado a ser recebido até com temor dentro da cidade, de repente estava reposicionado numa caverna. Davi, filhinho do papai, tranquilinho, cheio de promessas, tal, cuidando de ovelhinha, de repente é reposicionado no campo de batalha, que para conseguir enxergar o inimigo, ele tinha que dobrar o pescoço para cima. De tão grande que era o inimigo. José, filho do pai, 2 túnicas, bonitinho, tudo certinho, boa aparência, como diz o texto, de repente se encontra reposicionado dentro de um calabouço. Daniel, Ezequiel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, todos da tribo sacerdotal, de repente são reposicionados na Babilônia. E Daniel se encontra dentro da cova de leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego, dentro de uma fornalha ardente. Ezequiel trabalhando no sol, às margens do rio Ulai. Pessoas, de repente, foram achados numa situação que elas não previram, reposicionados por Deus, numa posição que elas não imaginavam. Escute aqui o que eu vou dizer para você agora.
A razão do porquê esses homens fizeram história é porque eles entenderam que o nosso Deus soberano tem planos que nós desconhecemos. Ele tem projetos que a nossa mente não consegue conceber. E que ele tem uma razão para permitir que certas coisas aconteçam. O plano dele é maior do que a minha sensação de segurança e de bem-estar. Deus reposicionou em sétimo lugar, Deus reposicionou Paulo em Antioquia da Síria. E todos esses casos, você sabe como terminou? Mardoqueu terminou honrado com o anel do dedo do rei no dedo. Moisés reposicionado no deserto, que eu acabei pulando, de Midian, acostumado no palácio, parte da família de Faraó, de repente reposicionado lá no deserto, cuidando de ovelhas debaixo do sol. O que aconteceu com ele? Tornou-se um dos homens mais importantes da história. Elias na caverna, o que aconteceu? Tornou-se o representante dos profetas. Quantos profetas, irmãos, tem na Bíblia? Muitos. Profetas tremendos. Isaías é um deles, Ezequiel é outro, Jeremias, maravilhoso profeta, Daniel, um dos profetas mais estudados da história. Nenhum deles entrou para a galeria de representante dos profetas. Este lugar ficou para Elias, o representante do ministério profético na Bíblia. Davi, encontrado ali de repente naquela situação, se tornou o homem segundo o coração de Deus. Você está percebendo aqui um perfil, um comportamento de Deus? Você está percebendo agora todos esses seguiram, digamos assim, etapas que Jesus acabou revelando depois. Que é isso que eu quero te mostrar, quando Paulo fala, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, vírgula, achado na forma de homem. Diga, achado na forma de homem. O que acontece quando algumas pessoas de repente se acham numa situação que elas não previram? Esse tempo atrás agora nós conhecemos uma família, alguém entrou em contato conosco, eu preciso que vocês ajudem uma família. Aí, ok, ajude uma família, ok, vamos entrar em contato. Fomos procurar, achamos que estava aqui na nossa região, não, estava lá na região de Boston. Falei, perfeitamente, entramos em contato com a igreja nossa lá, a Full Revival. Diego, falei, olha, tem uma família aí que precisa de ajuda, vou colocar em contato com vocês, porque a família está aí. Precisa de ajuda. E entramos em contato com a família, aquela coisa, para ajudar. O que nós descobrimos? Que a pessoa chegou aqui, uma mulher, o marido e um filho. E aí estava todo mundo assim, sem saber, desorientado, sem saber o que fazer. Coisa de uma semana que eles estavam aqui, uma semana, talvez duas, não sei. A mulher falou, não, isso aqui não dá para mim não. Não dá para mim não, porque no Brasil eu sou não sei o que, acho que é advogada, né? Advogada, no Brasil eu mexo com não sei o que lá, então não dá para mim não. Não, eu vou limpar a casa, nunca. Trabalhar com não sei o que lá, nunca, jamais. No Brasil eu sou isso, eu sou aquilo. Uma semana e meia, 2 semanas que estavam aqui. A mulher comprou uma passagem, largou marido e filho aqui e vazou de volta para o Brasil. Então escute bem o que eu vou te falar, porque pode ser que essa mensagem de hoje te dê uma nova visão de algumas coisas. Jesus estava aqui, forma de Deus, que sendo em forma de Deus, é o último degrau, estava lá em cima, no topo. Aí humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. Diz assim, e achado na forma de homem, vírgula, humilhou-se a si mesmo. Quero saber se você foi advogado do Brasil, se você foi ministro do Supremo, espero que não, né? Se você foi, seja lá o que for, Deus te reposicionou aqui, você tem que lavar vaso, você tem que limpar a casa, passar vacuum, carregar 2x4 nas costas, você tem que fazer, seja lá o que for, humilha-te a ti mesmo.
Aprenda que Deus reposiciona as pessoas, porque Ele tem um propósito nisso. E você vê as pessoas que estão hoje aqui, brasileiros que estão hoje aqui, bem-sucedidos, homens, mulheres bem-sucedidos, bem-sucedidas, que estão por aqui, inclusive brasileiros muito ricos que estão aqui. Todos eles têm uma história de terem chegado aqui, de terem começado lá de baixo, aguentado muito desaforo das pessoas, feito o serviço que eles não queriam, e foram rompendo e vencendo até conseguir chegar do lado de lá. Você está me entendendo o que eu estou falando? Soberba não vai levar você a lugar nenhum. Soberba não leva ninguém a lugar nenhum. Então eu vou dar para você agora o que eu considero ser essas etapas. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Essas etapas do reposicionamento de Cristo. Antes, deixa eu te mostrar duas fotos que eu quero colocar você para pensar numa coisa. A diferença entre ser termômetro e termostato. Então nós temos ali um termômetro e temos um termostato. Qual é a diferença entre esses dois? O senhor falando isso comigo de madrugada, é tão engraçado. De madrugada. Seria bom se fosse só isso. Mas há uma diferença muito maior. Você sabe qual é o problema do termômetro? O termômetro só mede. O termômetro, ele só diz o tamanho do problema. Tá frio aqui, hein? 8 termômetros conversando assim numa mesa. Rapaz, esse negócio tá frio demais aqui. Rapaz, meu Deus, é verdade, hein? E olha aí, agora há pouco estava 30, agora já está 28. Rapaz, não é verdade, 28 já, meu Deus do céu. Aí o outro na ponta da mesa fala, e caiu para 27. O problema do termômetro é que ele consegue dizer qual é o problema, mas ele não oferece solução para o problema. A diferença é que o termostato, volta lá o termostato, ele também diz, opa, está 70. Mas estão dizendo que é melhor 72. E ele não só identifica o problema, como ele oferece a solução do problema. Ele enfrenta o problema head-on, de frente. Então eu estou falando de dois tipos de atitude. Estou falando de uma atitude espiritual, tipo termômetro, que é aquela pessoa que fala, meu Deus, que coisa, hein? Difícil, hein? Rapaz, meu Deus do céu. Olha, esse governo para os imigrantes está complicado, hein? Rapaz, e tal, aí amaldiçoa o governo, aí fala não sei o que lá, aí reclama não sei o que lá, tá doido, meu Deus do céu. Senhor, tomara que faça o impeachment desse homem, não sei o que. É crente termômetro, consegue identificar muito bem o tamanho do problema. Nós fomos no Maine, na primeira férias que nós tiramos aqui, a gente caiu meio de gaiato, que a gente não tinha noção das coisas. A gente foi lá no norte do Maine, perto do Canadá, tirar férias num resort de inverno, por causa das crianças. Fomos felizes e tal, dirigimos 5 horas até o norte do Maine. Meu Deus do céu, e para sair do hotel? Você botava o nariz para fora assim, congelava a ponta do nariz. Pegamos menos 33 graus abaixo de zero, Fahrenheit. Menos 33. Aí um dia aventuramos, fomos lá num local, num lago congelado, onde o pessoal monta umas cabaninhas para pescar. Aí chegamos lá e eles são muito legais, conversa vai, conversa vem. Aí deram volta de snowmobile com a Dominique, eu acho que o Diego também, né, com as crianças, aquela coisa e tal. Mas assim, um pouquinho agasalhado, tudo enrolado, parecendo a Michele ontem lá na casa da Raquel. Parecia que estava nevando ontem, né? Ou o Julian. Eu não queria falar, né? Eu não queria falar. Escute bem, irmãos. Menos 33. Então,
pessoas que têm o espírito de termômetro, é mais ou menos o seguinte: meu Deus, menos 33, que situação insuportável. Coisa insuportável. Agora, aquele que tem espírito de termostato, ele fala o seguinte: tá ruim, menos 33, né? Mas eu vou dar uma mexida aqui, daqui a pouco isso aqui está 55. Daqui mais um pouco está 65. Daqui mais um pouco está 70, 72. Dentro de algumas pessoas, há uma espécie de visão divina que impede que essas pessoas se rendam às aparências das circunstâncias. Porque, escute bem, gente, nem sempre a verdade de uma circunstância é aquilo que as aparências mostram. E às vezes nós pecamos contra Deus, porque nós julgamos Deus por causa da aparência das circunstâncias. Você está me ouvindo nesta noite? Por isso Jesus nos deu alguns exemplos. O primeiro exemplo está no versículo, a partir do versículo 6, que diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Diga servo. Ok, o que Jesus fez quando de repente ele abre o olho? Porque pensa comigo no processo de transposição. Por isso que só o Espírito Santo podia fazer algo dessa natureza. O processo de transposição, Cássio, pensa comigo. O Espírito Santo pega o verbo vivo da eternidade, que é Deus na sua plenitude, transporta para dentro de uma célula no ventre de uma mulher e põe lá. E aquela célula vai se desenvolvendo, vira um baby e nasce. Chorando, mamando, fazendo tudo que uma criança faz. Inclusive aquelas partes que a gente não gosta de limpar. E de repente, ele começa a ter consciência, olhar as coisas, entender que ele nasceu. Por isso que Paulo diz: e achado, mais ou menos o seguinte, assim, ó. Oh boy. O Deus Todo-Poderoso, tipo, achado em forma de servo. Agora, ele não tem os atributos eternos com ele, ele não tem presciência, ele precisava do Espírito para lhe revelar as coisas, ele não tinha onipotência, ele precisava do Espírito para operar o que ele operava, por isso que o Espírito desceu sobre ele no dia do batismo. Quem está me ouvindo? Pensa bem, de repente ele está naquela situação, aí diz o texto: achado na forma de homem. Ok, o que eu faço agora? Eu era advogado no Brasil, agora eu estou aqui limpando casa dos outros. O que eu faço? Aí diz o texto: humilhou-se a si mesmo. Então a primeira coisa que ele faz é assumir a forma de servo. Diga servo. Diga servo. Mais forte, servo. Trabalhou uma pessoa comigo, recém-chegada do Brasil, quando a minha empresa estava ativa. Eu cheguei a ter 12 funcionários na época. E um deles veio trabalhar comigo, passando aperto, preciso de trabalho. E ele virou para mim e falou desse jeito: olha, eu faço qualquer coisa, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar a minha família. Eu falei: ok, o que você sabe? Que a minha companhia era de pintura. Eu entendo de pintura também. Eu sei pintar, eu sou bom pintor, razoavelmente bom pintor. Falei: ok, então vai lá tal dia, eu vou fazer um teste com você. E ele foi na obra para trabalhar. Eu falei: faz o seguinte, pinta para mim aquela parede ali, eu quero mais ou menos ver como é que você faz. Ele foi lá, rolo, tinta, rolo, cortou a parede, pum. Pronto, o serviço. Eu cheguei, olhei, falei: não, você é pintor, rapaz. Com certeza, combinei com ele o pagamento, X está bom para você e tal, combinamos bonitinho, ok. Um dia de serviço, 2, 3, aí chegou num belo dia lá, que nós vimos pintar o basement de uma casa que estava todo bagunçado. Aí eu cheguei e falei: olha, gente, eu quero que todo mundo agora pare, eu quero que todo mundo desça para o basement e limpe o basement, deixa tudo pronto para a gente pintar.
E saí, fui comprar material. Então, quando eu voltei, o rapaz que era responsável pelo serviço, o fulano falou que ele foi contratado para ser pintor. Ele disse que não foi contratado para fazer serviço de servente, não. Ele disse que negócio de limpar beisebol, de carregar coisa nas costas, lixo, não sei o que lá, isso não é com ele, não. Ele falou que ele foi contratado para ser pintor. Eu falei, chamei ele, falei assim, fulano, tudo bom, tudo bom. É o seguinte, você termina o seu dia hoje aqui, junta as suas coisas e pode ir embora, que eu não preciso de você aqui mais não. Mas por quê? Não, porque eu preciso de gente aqui que esteja disposta a fazer qualquer coisa. Se precisar carregar qualquer coisa nas costas, jogar areia na cabeça, fazer qualquer coisa, porque o serviço precisa ser feito. Se você não está pronto para fazer, você não serve para trabalhar comigo. Aí ele falou assim, rapaz, eu já foi te contar. Não foi isso que eu falei. Eu falei, não, muito obrigado, tchau. Para vocês terem uma ideia, até agora, esses dias atrás, poucos dias atrás, eu recebi uma mensagem dele, coisa de, 3 semanas, 4 semanas. Eu recebi uma mensagem dele, dizendo desse jeito. Ele me chama de Jeff, que é como eu era conhecido no meio profissional. Falei assim, Jeff, cara, eu estou sem trabalhar já tem um tempo, eu estou precisando demais trabalhar, me dá outra oportunidade. Me dá mais uma chance. Se eu tivesse com a companhia ativa, talvez eu até dava, porque eu tenho um coração igual manteiga. Eu tento às vezes bancar o durão, mas por dentro eu estou me remoendo. Aí eu falei, não dá, agora não precisa e tal, está parado. Mas por que ele está parado há tanto tempo? E ele é um bom pintor. As companhias aí, está aí, o pessoal que trabalha sabe, as companhias estão disputando pintores à unha. Porque algumas pessoas não sabem se humilhar. Não sabem. Não percebem por que Deus colocou elas na situação que colocou. Não conseguem entender. E achado na face de homem, humilhou-se a si mesmo. O que ele fez quando ele percebeu que ele não tinha aquela pompa toda do céu? Ele abriu os olhos e falou, não tinha anjos para fazer tudo, aquela corte celestial toda. De repente ele olha, corpo físico, limitado, não podia cruzar a parede, não podia voar. Aí ele parou e falou, opa, espera um pouquinho, fui reposicionado. Aí o que ele faz? Ele faz o que fez José. Irmãos, isso aqui é tão fenomenal que chega a ser assustador. Olha bem o que diz o versículo 14 que eu acabei de ler com vocês. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, vírgula, cheio de graça e verdade. As duas experiências de José, quando José chegou na casa de Potifar, diz o texto, e achou José graça diante dos olhos do seu senhor. Graça. Vai para o calabouço, quando chega lá diz, e achou José graça diante dos olhos do carcereiro mor. E quando chega diante de Faraó, o texto não diz exatamente assim, mas ele chega lá e encontra a graça diante do rei. Você está percebendo o modus operando de Deus? Percebe como que Deus trabalha? Toda vez que Deus quer exaltar alguém, abençoar alguém, abrir uma porta para alguém, Ele testa o espírito de humildade e de serviço. Assumiu a forma de servo. Primeira coisa, diga servo. De novo, servo. Serviu a Maria, serviu a José, serviu aos irmãos. Aí arrumou 12 discípulos. Bom, agora chega, né? Agora que me sirvam, né? Não, serviu aos discípulos. A ponto de lá lavar os pés dos seus discípulos. Serviu e serviu. Qual foi o último exemplo que ele deu? Na cruz, a ponto de morrer. Vira um ladrão que passou a vida inteira roubando.
chega e fala assim: Senhor, o outro do lado lá fala umas bobagens, fala assim: você não tem temor a Deus? Nós merecemos estar nessa situação, mas este que mal fez. Olha que coisa tremenda, o ladrão via a justiça de Jesus. Este que mal fez. Está ficando doido. Aí vira para o lado e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, que amor, meu Deus. Aí Jesus vira e fala assim: hoje mesmo. Jesus não pesa, Jesus não... você? Não, você já esqueceu, não sei quantas pessoas você roubou, você já esqueceu as tramóias, as trapaças que você fez. Jesus não levanta um só detalhe do passado daquele homem. Ele vira e fala: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Escute, o que significa que quem ia escoltar aquele moço para o paraíso, um ex-ladrão que tinha roubado até 10 minutos atrás. Quem ia escoltar aquele rapaz para o paraíso era o próprio Jesus. Pensa, rapaz, quantos grandes pregadores, homens de Deus, que entraram no paraíso sem ser escoltado por Jesus? Quantos? Morreu, recebido pelos anjos que fazem esse papel, recebido pelos anjos, levados à presença do Pai. Eu fico imaginando a minha mãezinha que partiu para o Senhor há 2 anos atrás. Mulher santa, 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 santa. Partiu para o Senhor aos 93 anos de idade. E eu fico imaginando, porque conheço a palavra. Quando ela deu o seu último suspirozinho lá naquele quarto, naquele hospital, que ela expirou, fechou os olhos, o Espírito saiu dela, os anjos estavam do lado, de pé, dizendo: Dorvalina, bem-vinda, vou te levar agora para conhecer o Pai. Irmãos, mas o ladrãozinho, não. O ladrãozinho que não pregou para ninguém, não ganhou uma alma, roubou a vida inteira, mas olhou para Jesus e temeu e se quebrantou e disse: Senhor, lembra de mim, eu sei que o Senhor tem um reino, lembra de mim quando o Senhor entrar lá. Hoje mesmo te escoltarei para o paraíso. E aí eu fico imaginando Jesus chegando com um ex-ladrãozinho. Ô pessoal, vim trazer esse aqui que eu preciso descer lá no inferno para resolver umas coisas, mas fiquei de trazer esse aqui, ó. Servo, serviu a vida toda. Está aqui a minha esposa que me conhece. Quer moer o meu coração, é começar a servir, é demonstrar espírito de serviço. Aquilo me mói o coração, porque é o grande método da honra de Deus. Grande método da honra de Deus. Eu estava numa conferência uma vez numa igreja, não vou esquecer isso nunca mais na vida. Uma grande conferência, aquela conferência que termina uma, começa outra, termina uma sessão, começa outra. E aí nós estávamos numa sessão, terminou aquela sessão, e aí fica aquelas cadeiras desorganizadas, aquela coisa, você sabe como é que é. E aí a outra sessão ia começar, daí a coisa de minutos. E eu não era nem da igreja, eu estava lá sentado esperando a próxima sessão. Eu estou vendo aquele monte de cadeira desarrumada assim. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei: vou ajeitar essas cadeiras aqui rapidinho, né? Porque pode ser que ajude, né? E aí fui lá, peguei a cadeira, ajeitei aqui, uma cadeira aqui, ajeitei ali. Nisso foi chegando um irmão que eu inclusive conhecia. Aí eu peguei e falei assim: irmão, me ajuda aqui, vamos dar uma ajeitada nessas cadeiras aqui para dar uma adiantada. Ele falou assim: é ruim, hein? Meu tempo de diácono já passou, tem tempo. Eu falei: lamento, porque eu continuo sendo diácono de Jesus. Continuo. Não importa, vocês sempre vão me ver como eu sou.
A igreja pode chegar aqui a 500 membros, ter 70 obreiros aqui, gente para fazer de tudo. Você vai sempre me ver, tem que fazer, tem que guardar isso aqui. Eu sou o primeiro a começar a guardar. Sujou ali, eu sou o primeiro aí atrás. Se você chegar primeiro do que eu, tudo bem. Senão eu vou ser o primeiro a pegar o mop. Porque eu descobri a long time ago que o espírito de servo é o que desencadeia a bênção de Deus na vida de qualquer pessoa. Então, número 1, diga servo. Mais forte, diga servo. Número 2, olha o que diz o texto. Deixa eu voltar lá para Filipenses. Muito bem, olha bem. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aí o verso 8 diz: e achado na forma de servo, humilhou-se. Diga, humilhou-se. Então, número 1, servo, diga servo. Número 2, diga humilhação. Ele assumiu a forma de servo. Número 2, ele não tinha dificuldade de se humilhar. Nenhuma dificuldade. Pensem comigo o que é o Criador do universo. Agora está com uma coroa de espinho enfiada na cabeça, sangrando o corpo inteiro de tanta chibatada, tomando bofetadas, a ponto de ser pendurado na cruz, cravos, sangue escorrendo pelo corpo todo. E diante daquilo tudo, ele disse para Herodes, se eu quiser, se eu chamar aqui 4 quaternas de anjos, eles virão e eles acabam com essa farra aqui toda. Ele disse, eu poderia clamar ao Pai e ele enviaria. O que significa que o Pai não estava forçando ele a nada. Ele disse, eu poderia clamar ao Pai. Agora imagina se 4 legiões de anjos, se um anjo no Velho Testamento matou 175 mil soldados. Um anjo. Ele disse, se eu clamar ao Pai, ele manda 4 legiões aqui agora. Sobrava o quê? Nem o planeta sobrava. Não, mas diga, humilhou-se. Diga, humilhou-se. Você vai passar por situações onde você vai ter que aprender a se humilhar. Vai ter, talvez, um patrão bruto, talvez um landlord. Você lembra do landlord? Nós alugamos um apartamento lá, o primeiro apartamento que nós alugamos em Chelsea. E eu naquela luta, juntando no comecinho, juntando picadinho para pagar aluguel. Você sabe como é? Que aluguel sempre em primeiro lugar. E aí, eu não sei o que aconteceu, eu mandei o cheque. Exatamente, atrasei coisa de 1 dia ou 2 dias. O cara era muito ignorante. Passou de manhã, eu não estava. Aí quando ele passou à noite, eu já estava com o cheque pronto. Aí quando eu abri a porta, ele já começou a gritar comigo na porta, na porta. O aluguel tinha sido um dia antes, já era o dia seguinte. E aí ele falou, olha, não sei o que lá e tal, vocês, vem aqui pro meu país, que não sei o que lá, e tal, e pá. E eu fiquei assim, calado, olhando para ele. Aí quando ele terminou de falar, assim, espraguejou, berrou, falou. Quando ele terminou de falar, eu falei, are you done? Ele falou, yes! Eu falei, here's your check. Estendi a mão assim, com o cheque na mão, aí ele ficou olhando para mim assim, ficou meio sem ação, porque ele estava esperando uma reação de mim. Peguei o cheque assim para ele, ele ficou me olhando assim, aí pegou o cheque, dobrou, botou no bolso, deu as costas e saiu. Entrei para dentro de casa, fechei a porta e tal. Passaram-se, sei lá, uma meia hora, alguns minutos, que era um prédio razoável, ele passava de porta em porta recebendo. Aí ele voltou, daí meia hora, ele voltou, botei na porta, quando eu abri a porta, ele estava em pé na porta. Ele falou assim, man, I'm so sorry.
Me desculpa. Eu estou vendo que você é um homem direito. Eu não deveria ter dito as coisas que eu falei. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo. Talvez você lida com pessoas diversas. Não tem como você saber que tipo de pessoa sou eu. Eu te entendo. Fica tranquilo. Sem ressentimentos. Vá em paz. Pronto, esse cara virou meu amigo. Meu amigo. Precisava atrasar, às vezes, um dia, 2 dias. Tudo bem. No problem. Você está entendendo? Espírito de humilhação pode parecer derrota, mas quando você entende o valor dele, porque quem te exalta é Deus. Deus tem o poder de te exaltar de uma forma que ninguém tem. Mas Ele vai te testar antes. Olha o que diz o verso 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Mas por que Ele fez isso? Porque Ele foi servo, porque Ele humilhou-se a si mesmo. E eu termino em terceiro lugar, diz o verso 8, e achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Diga obediente. Mais forte, diga obediente. O que o texto está nos mostrando claramente é que Jesus tem um passo a passo para uma postura correta nos reposicionamentos. Porque eu repito, é muito fácil ser reposicionado de um Corolinha velho para uma BMW, um Corolinha velho para uma BMW zero. É fácil esse reposicionamento. Difícil é o contrário, sair da BMW zero e ir para o Corolinha chumbado. Então Jesus está dando aqui, Ele está dando a rota. Jesus está dando o segredo. O segredo é servir, humilhar e obedecer. Servir, humilhar e obedecer. E aí quando você aprende, meu irmão, meu Deus, eu era promotor de justiça no Brasil e agora estou aqui agarrado no Cabo do Vecchio. Seja o melhor vequeador do hemisfério norte. O melhor. Aquilo que o Vecchio não cata, vai lá e cata com a unha. E se o dono da casa vier e for descortês, mas não sei o que lá, o senhor fica tranquilo que já está resolvido, fique em paz. Serviço, humildade e obediência. Comece a fazer essas 3 coisas. Comece a fazer essas 3 coisas. Que eu quero ver quem tocará em você sem que Deus derrame um peso da sua mão sobre a vida dessa pessoa. Eu duvido que alguém toque numa pessoa que tem essas 3 posturas, sem que mexa com Deus do trono. Agora a Bíblia diz claramente que Deus resiste ao soberbo. Aquela pessoa que vem com o nariz, sabe, aquela postura de... Olha o que a Bíblia diz. Deus resiste ao soberbo. A resistência é mais ou menos aquilo. Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Tenta e dá errado. Não, agora deu certo. Pula na frente errado de novo. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Você pode se colocar de pé neste momento?
posso te dizer nesta noite, com o coração leve, por saber que eu tenho estado na presença de Deus. Tenho orado por você, pela sua casa. Eu oro pelas famílias, cito os nomes, clamo a Deus, peço ao Senhor para visitar vocês. E digo para Deus: Senhor, eu tenho um projeto de missões tão ousado que eu preciso que o Senhor prospere a igreja. Eu preciso que o Senhor comece a prosperar essas famílias, Senhor. Para que possamos desenvolver esse projeto de missões, alcançar vidas em muitos lugares, abençoar obreiros, missionários. Eu tenho orado por você todas as madrugadas, pedindo a Deus para romper na sua vida, para abrir para você portas fantásticas, extraordinárias. E eu quero nesta noite usar desta autoridade de quem ora por você. Eu quero declarar sobre a sua vida um romper de Deus. Você que tem se humilhado, você que tem esperado, você que tem servido, você que tem obedecido a palavra de Deus, eu estou declarando um romper de Deus na sua vida nesta noite. Eu lanço por terra todos os muros de pedra. Eu declaro quebrados nesta noite. Todo o céu de bronze se rompa nesta noite. E que a graça do Senhor te alcance, te abra portas gloriosas, para que você prospere nesta terra. Porque Deus quer te usar como provedor. Portanto, eu lanço sobre você, receba. Receba nesta noite. Eu sopro sobre você, receba nesta noite. Receba nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Seja agraciado por Deus, seja protegido por Ele. Cresça e prospere nesta terra, no poder do nome de Jesus. Hoje o meu milagre. Coloque a mão no seu coração. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, e que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida.